Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, da história aqui da Bíblia de um personagem muito importante do Novo Testamento, alguém que com maestria e dedicação à palavra de Deus, padeceu, sofreu diante de tantas foram as circunstâncias, os venteperes que surgiram na sua vida, mas ele não desistiu. Ele perseverou, pois ele entendia que ele era um chamado de Deus e que ele precisava pregar o Evangelho segundo a vontade de Deus. Eu convido você que abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses. Para que nós possamos fazer esta leitura, eu quero usar como texto áureo o texto de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12 ao versículo 20. Vamos ler. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anuncia Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não. Alegro-me com isto e sim sempre me alegrarei, pois sei que isto resultará em salvação para mim. Pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Meus amados irmãos, quando nós observamos esta carta, esse tratado do apóstolo Paulo, à igreja aos Filipenses, nós pensamos logo que o apóstolo Paulo estava vivendo um momento importante no sentido de triunfalista, um momento triunfalista. Mas quando nós olhamos dentro do contexto histórico, o que nós observamos e o que nós analisamos e vemos é que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta para motivar, para ajudar os filipenses na sua caminhada. E quando nós observamos o texto, nós vemos claramente o apóstolo Paulo chegando a este clímax, ao apogeu, que a sua prisão estava contribuindo para o avanço do Evangelho. E ele diz a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana que era por Cristo que ele estava na prisão. Não era porque ele cometeu crime, mas era por Cristo. E não só isto, a sua prisão, além de estar contribuindo para o avanço do Evangelho, e além de ter ficado claro para toda a guarda pretoriana, a Bíblia diz que
estava servindo aquela situação que o apóstolo Paulo estava vivendo, estava servindo de combustível, como motivação para que os demais irmãos pudessem pregar o evangelho com maestria, pregar o evangelho de Cristo com coragem e determinação. Mas dentro deste contexto do texto, da explicação do texto, havia irmãos que também estavam sendo impulsionados por motivações erradas de pregar o evangelho somente para aumentar as prisões de Paulo, para fazer Paulo sofrer. Mas Paulo diz que o que importava era que Cristo fosse anunciado. Que é por pretexto que não, que Cristo seja anunciado. E ele diz que a expectativa dele e esperança é que em nada ele seria decepcionado. Mas pelo contrário, e com toda a ousadia, e tanto agora como sempre, ele diz: Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela morte ou pela vida, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quando nós observamos esse texto com o seu contexto histórico, nós vemos que a realidade do apóstolo Paulo era algo vergonhoso, era algo que trazia opróbrio, mas ele não se importou com nada disso, porque Paulo entendeu que o propósito dele estar naquele lugar era para que o evangelho de Cristo fosse disseminado. E quando nós entendemos e compreendemos que Deus ele nos coloca neste lugar, muitas das vezes desconfortáveis, um local que traz vergonha, que traz sofrimento, mas quando nós entendemos que Deus é fiel e que Ele tirará o melhor desta situação que nós estamos passando, nós começamos a ter um direcionamento, um posicionamento como Paulo. E eu quero destacar aqui algumas lições que o apóstolo Paulo ensinou através da sua vida, através do seu testemunho de vida, e que nós podemos extrair e aplicar na nossa vida, porque se nós assim fizermos, nós seremos bem-sucedidos segundo o beneplácito da vontade de Deus. Amém? Pois bem, a primeira lição, ou o primeiro ponto que nós podemos e devemos extrair da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses é Deus quem te justifica. Se você está no cerne da vontade de Deus e você está sofrendo injustiça, você precisa descansar, confiar que Deus está cuidando de você. O apóstolo Paulo, ele chegou ao ápice, ao entendimento do que estava acontecendo com ele, é que ele era inocente. Independentemente disso que estava acontecendo com ele, ele era inocente e Deus era quem justificava ele. E o apóstolo Paulo demonstrou para os que estavam à sua volta, os soldados e aos demais que estavam em sua geografia, que ele era inocente. E ele diz que a sua prisão, além de estar contribuindo para o avanço do evangelho, ficou claro para toda a guarda pretoriana e para os demais irmãos que ele estava na prisão, não foi porque ele cometeu crime, mas era por Cristo. Era por Jesus que ele estava ali. E quando nós entendemos isto, nós começamos a ter um posicionamento como o apóstolo Paulo teve. E ele entendeu. E as pessoas também entenderam que era por Cristo que o apóstolo Paulo estava preso. E não porque ele cometeu crime algum. O que nós podemos aprender desse testemunho de Paulo? Que muitas das vezes Deus vai permitir situações de vergonha, situações desconfortáveis para provar a nossa fé. Porque é no meio das tribulações e no meio das
das fornalhas da vida, dos ventepéres, das vicissitudes da vida que nós somos aperfeiçoados, aprimorados, capacitados para viver os propósitos de Deus. É neste contexto que Paulo está vivendo, um contexto de prisão, um contexto de vergonha. Paulo poderia questionar, mas Paulo olha para tudo isto e ele tira o melhor. E nós precisamos ter este posicionamento. Paulo sabia que ele era inocente, os soldados sabiam que ele era inocente, os demais irmãos também sabiam que Paulo era inocente e que ele não havia cometido crime algum. E nós podemos aprender muito com o apóstolo Paulo. Nós podemos entender que a vida, ela tem esta composição de altos e baixos. É dentro deste processo que nós somos aperfeiçoados. É dentro deste processo que nós aprendemos a confiar em Deus. Que embora as coisas que estão acontecendo na nossa vida não são coisas que são agradáveis, que nós gostaríamos de estarmos passando, mas quando nós entendemos que nós temos um Deus, nós descansamos, nós confiamos, porque Ele está trabalhando a favor de nós. Amém? Esta é a primeira lição. Este é o primeiro ponto que eu extraio aqui da vida do apóstolo São Paulo. Segunda lição que nós podemos extrair do testemunho do apóstolo Paulo, eu titulei como: o seu testemunho servirá de inspiração para os outros. Os irmãos da Igreja de Cristo estavam se sentindo motivados pelo testemunho de Paulo, porque embora ele estivesse preso, mas ele não havia deixado de testemunhar sobre Jesus Cristo. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por meio dele. E a Bíblia diz que os irmãos estavam sendo animados pelo seu testemunho e pela sua perseverança. Se não, vejamos, versículo 14: e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Então aqui nesse texto nós vemos o próprio apóstolo Paulo dando esse testemunho, que os irmãos estavam sendo animados pelo seu testemunho ou pelo testemunho dele, pois mesmo preso em Roma, ele estava testemunhando do Evangelho, pregando o Evangelho, e com isto ele estava servindo de inspiração àqueles que estavam na sua geografia. E aqui eu faço uma pergunta, abro um parêntese para uma pergunta. As pessoas têm sido motivadas pelo seu testemunho? As pessoas têm olhado para você diante das vicissitudes, dos ventepéres que têm surgido na sua vida e têm se sentido inspirada, se sentido testemunhada por meio do teu testemunho? Nós precisamos pararmos para analisarmos este ponto na nossa vida. Porque o apóstolo Paulo, ele se viu de inspiração. O seu testemunho era algo vivo. Porque as pessoas, tanto a guarda pretoriana que estava ali de vigia na casa em que Paulo estava preso, e as notícias que chegavam aos irmãos em Cristo, era que Paulo estava firme, constante, abundante, sempre atuante na obra do Senhor, em detrimento do que ele estava vivendo. E nós precisamos olhar para este testemunho e tomar como combustível, como alimento, para que nós prossigamos para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui fica uma lição para nós, que diante dos processos que Deus nos submete, nós precisamos ter paciência e esperança que Deus tem um propósito e que Deus fará todas as coisas. Eu disse todas as coisas, cooperar para o bem
daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Diante desse momento de espera, deste momento de vicissitude, deste momento de sofrimento que nós passamos por amor a Cristo, nós precisamos nos manter firme, constante, com paciência. O salmista Davi, no Salmo 40, salvo engano, ele vai dizer: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Então o que nós precisamos e devemos é esperar com paciência. Paulo esperou com paciência no Senhor. E nós precisamos e devemos ter esta paciência. Davi esperou com paciência. E ele mesmo diz que Deus se inclinou e ouviu o seu clamor. Você tem esperado com paciência? Nós precisamos. Porque no mundo que nós vivemos, um mundo ativista, que tudo é para ontem, Deus não trabalha no crono. O tempo de Deus é o kairos, tempo perfeito. E as coisas que Ele faz é perfeito. E nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus, com este olhar, com essa cosmovisão, com esse olhar de que Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Em Isaías, no capítulo 64, versículo 4, o Deus diz ao profeta para que dissesse ao seu povo que Ele trabalha em favor daquele que nele espera. E a Bíblia diz que, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, outro Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. O apóstolo Paulo esperou. Eu estou esperando em Deus. E você precisa esperar em Deus. Porque as coisas que Deus preparou, que Deus projetou para mim e para você, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou o coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E nós precisamos ter esta paciência, nós precisamos ter este ânimo diante desta espera, diante dessas lutas, muitas das vezes as vergonhas que nós passamos. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos, durante este tempo, fazer como Paulo, pregar a palavra de Deus, porque Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não. Você pode estar passando por situações precárias, situações de adversidades, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela é fiel e ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não, disse o Senhor Jesus. Então pregue, testemunhe. Se você não conhece a Bíblia na sua substância total, você testemunhe. Aquilo que você já tem aprendido, coloque em prática, porque as pessoas olharão para a sua vida e verá a glória de Deus emanada em você. O apóstolo Paulo, quando ele está ali nesse cenário caótico, um cenário de vergonha, porque ele não havia cometido crime algum. O apóstolo Paulo não havia matado, o apóstolo Paulo não havia feito algo que pudesse colocar ele ali. O apóstolo Paulo estava ali por escolha, porque ele precisava testemunhar sobre Jesus. Então, muitas das vezes, nós também vamos ter esta oportunidade de escolher, até mesmo passar por opróbrio, por vergonha, para que nós possamos testemunhar sobre Jesus. Pois bem, se diante da situação que ele estava vivendo, ele começasse a murmurar ou pensar em desistir, o resultado que ele estava vivendo não seria um testemunho, mas seria um testemunho. Porque o posicionamento diante das coisas que nós estamos vivendo, isso consta muito na nossa vida, naquilo que nós estamos passando, no processo que nós fomos submetidos. Então Paulo, ele não murmurou, pelo contrário, ele testemunhou do Evangelho.
ele propagou, ele teve ali ele encontrou ali uma grande oportunidade de apregoar o ano aceitável do Senhor. Então aqui fica esta lição, que diante desses processos que eu e você estamos passando, nós precisamos ter esperança. Nós precisamos continuar, ainda que nós não entendamos. Nós precisamos crer que o nosso Deus está trabalhando em nosso favor, e que no tempo certo, ou Ele vai nos explicar, ou Ele não vai explicar, mas Ele vai fazer algo, porque Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele é fiel para fazer. Quando nós olhamos também para a vida de José, José foi escolhido. José também foi submetido a processo. José passou pelo processo da inveja dos seus irmãos. José também passou pelo processo do calabouço, pela casa de Potifar, caluniado pela esposa de Potifar. Ele também passa pelo cárcere, para depois ele ir para o propósito, que era de governar o Egito. Então, se nós tão somente crer e confiar e esperar no nosso Deus, como disse o salmista Davi, como eu já falei, que ele esperou com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou e ouviu o seu clamor. Que eu e você possamos ter Paulo como inspiração de perseverança e de testemunho para inspirar nossas vidas, e José, e nós iremos permanecer, e nós vamos viver os propósitos que Deus projetou para nossas vidas. Amém? Terceira lição que nós podemos e devemos extrair desta epístola aos Filipenses, da história de vida do apóstolo Paulo, do cenário que ele estava vivendo, este processo te dará estrutura e maturidade espiritual. O apóstolo Paulo também detectou que de um lado havia pessoas motivadas pelo seu testemunho, que mesmo diante da sua prisão e humilhação, elas estavam recebendo combustível para cumprir o ide de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por outro lado, havia pessoas também sendo motivadas a pregar o evangelho somente com o propósito de fazer Paulo sofrer, para aumentar as prisões do apóstolo Paulo. Se não, vejamos o versículo de número 15 diante. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que foi posto aqui para a defesa do evangelho. Mas aqueles que anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim pode aumentar o sofrimento das minhas prisões, mas que importa, de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não. Alegro-me com isto, e sim, sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que, de um lado, pessoas estavam sendo motivadas pelo apóstolo, pelo seu testemunho. De outro, pessoas também estavam sendo movimentadas a pregar somente por discórdia, porque eles entendiam que em fazendo assim, eles poderiam aumentar os sofrimentos e a prisão do apóstolo Paulo. Se não, vejamos. Então o apóstolo Paulo, diante dessa atitude desses irmãos mal intencionados, ele poderia se revoltar contra Deus e questionar a Deus por que disso que ele estava passando. Mas o apóstolo Paulo teve uma atitude, ele entendeu que eles poderiam estar anunciando Cristo somente por discórdia e por inveja, para aumentar as suas prisões. Mas ele diz: eu não me importo, o que me importa é que Jesus Cristo seja anunciado, quer por pretexto ou não, que ele seja anunciado, pois isto resultará
em salvação, disse Paulo. Então, quando nós olhamos o escopo desse testemunho do apóstolo Paulo, nós somos impactados, nós somos inspirados a agir da mesma forma, desta mesma forma. E quando nós entendemos que Deus permite pessoas mal intencionadas que nos calunia, nos difama, não é para nos matar, não é para nos destruir, é para nos dar estrutura e para nos dar maturidade espiritual, para que nós sejamos capacitados, aprimorados para viver os propósitos que Ele mesmo, pela sua presciência e pela sua onipotência, pela sua própria autoridade, Ele projetou para nossas vidas. Você tem entendido desta forma os processos? Muitas das vezes nós não entendemos, nós questionamos, diferentemente do apóstolo Paulo, que não questionou, mas viu ali um método de crescimento. Nós precisamos tomar o apóstolo Paulo como inspiração, porque ele entendeu que tudo aquilo que ele estava passando era para dar a ele solidez, estrutura, maturidade para viver aquilo que Deus projetou para a vida dele. E da mesma forma Deus, Ele nos submete a isso, a processo. Muitas das vezes permite vergonhas na nossa vida, para corrigir o nosso caráter, para que nós sejamos capacitados, aprimorados para viver aquilo que Ele projetou para nossas vidas. Nós precisamos entender que os propósitos que nós somos submetidos por Deus é para nos capacitar. Porque Deus, Ele não faz distinção entre destino e caminho. Porque para que eu chegue no destino, eu preciso passar pelo caminho. Porque é no caminho que eu aprendo a caminhar. É no caminho que a gente aprende a lidar com as vicissitudes da vida. É no caminho que nós criamos estrutura, raiz espirituais em Deus. É no caminho que nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo, capacitados, transformados pelo Espírito Santo para viver os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendeu que tudo aquilo que ele estava vivendo, a realidade que ele estava vivendo, tinha um propósito: de propagar, de avançar o Evangelho de Deus. E que por meio daquela vicissitude que ele estava vivendo, estava servindo de inspiração e de testemunho. E mais tarde o apóstolo Paulo, como eu disse, ele ganhou toda a guarda pretoriana que estava ali tomando conta, vigiando ele, segundo a história conta. E se eu e você tivermos este mesmo posicionamento, tenha certeza disto, que o nosso testemunho impactará pessoas. E nós ganharemos pessoas para Jesus Cristo, não somente com palavras teóricas, mas finalmente pelos nossos testemunhos de vida, pelo nosso posicionamento de vida mediante os venteperes que surgem nas nossas vidas. Nós precisamos ter este posicionamento que o apóstolo Paulo teve na sua vida. E nós, quando estudamos a biografia do apóstolo Paulo, nós vemos o final que ele teve. Ele morreu, foi por decapitação, mas o apóstolo Paulo teve um final feliz, porque para o mundo, o final de Paulo foi algo catastrófico, algo em declínio, algo de perdição, porque morreu por morte de decapitação. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus e a esperança dos eleitos de Deus em Cristo Jesus, nós entendemos que a morte não é o fim. A morte é o início de uma vida de plenitude na eternidade com Deus. Pois o apóstolo Paulo entendia que o corpo dele, que a vida dele estava sendo derramada como libação. E no final da sua vida ele faz uma declaração de fé que hoje muitos pregam, mas muitas das vezes não entende.
o contexto da vida do apóstolo Paulo. A vida dele no seu escopo total. 2 de Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. O apóstolo faz uma declaração poderosa, que é inspiração para todos nós que somos e pertencemos a Cristo. Ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da vida que me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todo aquele que amar a sua vida. Então nós precisamos olhar para a vida de Paulo como um testemunho, porque mediante as suas lutas, mediante os sofrimentos, ele não murmurou, ele não questionou, mas pelo contrário, ele glorificou a Deus. Ele glorificou a Jesus. Pois bem, o apóstolo Paulo entendeu que ele estava passando por esse processo, que embora esses irmãos estavam errados nos seus posicionamentos, ele sabia que outras pessoas estavam sendo inspiradas, outras pessoas estavam sendo impulsionadas. E eu e você, quando olhamos para esse testemunho de vida do apóstolo Paulo, nós começamos a entender e a compreender que na nossa vida não é diferente. Nós precisamos tomar esta mesma via. Nós precisamos ter este mesmo posicionamento, porque há pessoas nos observando. Há pessoas que estão olhando para nossas vidas. E que se nós ter um posicionamento como o apóstolo Paulo teve, nós seremos pessoas que são inspiração, motivação para a vida de outrem. Que você possa olhar para este ensino, para este testemunho, trago aqui com a certeza que você precisa se posicionar, que eu preciso me posicionar cada dia, para que nós sejamos pontes que ligam aqueles que estão em trevas à luz que é Cristo. Então que nós possamos ser estes mensageiros, como Paulo foi na vida daqueles soldados e como inspiração na vida dos seus irmãos da fé. E como serve hoje no século presente para mim e para você. O apóstolo Paulo, ele entendeu, ele compreendeu que aquilo que ele estava passando não era algo que era para sua destruição, mas era para aperfeiçoamento. E ele diz, e ele professa, ele faz outra declaração de fé tremenda aqui no capítulo 1 de Filipenses, na epístola aos Filipenses, no versículo de número 20, ele diz o seguinte: segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que forte isso! Que declaração poderosa, tremenda, porque, como eu disse no contexto, o cenário da vida que o apóstolo estava levando não era algo que, humanamente falando, era algo que era para alguém estar feliz. Mas Paulo estava feliz, porque ele entendia que a alegria e a felicidade dele não dependia das circunstâncias, dependia daquele que estava com ele, que era Jesus Cristo. E da mesma forma, a minha felicidade, a minha alegria não depende das coisas que eu estou passando, mas depende unicamente, exclusivamente do Deus que nós servimos. O Deus triuno, o Deus que é Cristo Jesus, aquele que se encarnou, que habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a este Deus que adoramos. É a este Deus que nós olhamos, e Hebreus 12 vai dizer que nós precisamos fixar os nossos olhos nele, em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e ver o resultado que ele teve. E nós precisamos, diante dessas vicissitudes da vida, desses ventepéres que nós passamos,
que nós temos uma inspiração, que é Cristo. Ele diz: no mundo tereis tribulação, mas não vos desanimei, eu venci. Ou seja, olha para Cristo. Devemos olhar para Cristo, porque nele está o sim e nele está o amém. Se nós estivermos andando, fixando os olhos nele, nós iremos chegar no lugar que ele chegou. Porque ele é fiel e ele guarda os seus. E ele está te guardando, ele está me guardando. E com certeza tudo que ele projetou para nossas vidas, nós iremos cumprir. Porque o Deus que nós servimos é um Deus justo, um Deus fiel, que não decepciona aquele que espera nele. Amém. O processo que o apóstolo estava vivendo criou nele maturidade. E da mesma forma, tudo que nós passamos é para nos dar maturidade, nos dar estrutura para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus. Quando nós observamos a vida de Paulo, o propósito da vida de Paulo, que era de apregoar, de evangelicar os gentios. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na epístola aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. Diga: poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é este evangelho que nós sofremos. E Paulo diz: é o evangelho por cuja causa padeço. É este evangelho, o evangelho da renúncia. O evangelho que nos confronta a viver uma vida de renúncia. Uma vida que vai glorificar a Deus. Pois a renúncia é necessária. É necessário para todos aqueles que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo, este evangelho, ele confronta o nosso eu, o nosso achismo. E nós começamos a caminhar e andar de acordo com os moldes e o escopo da vontade de Deus. Porque o evangelho da cruz é o evangelho do confronto, o evangelho da renúncia. Aonde eu e você precisamos renunciar para poder viver aquilo que Ele quer e que Ele já determinou na sua palavra. Paulo entendeu que de qualquer forma o evangelho deveria ser anunciado, que Cristo deveria ser anunciado, que embora aqueles estavam sendo motivados, seja de motivações corretas ou incorretas, o que importava era que Jesus Cristo fosse anunciado. Você está pronto a sofrer e fazer esta declaração e entender que o que importa é que Cristo seja engrandecido? João Batista, no seu testemunho, quando os discípulos veio até ele, a declaração que ele fez é clara. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E na nossa vida não é diferente. Importa que Jesus cresça, importa que Cristo cresça e que nós a cada dia diminuamos para o nosso achismo, para o nosso eu, para as nossas próprias vontades. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 23 em diante, Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O evangelho da renúncia. O evangelho que nos confronta. O evangelho que nos capacita para viver de acordo com o beneplácito da vontade de Deus. Paulo entendeu isto. Que de qualquer forma, seja Cristo anunciado, seja o coração estando com boas motivações corretas, ou com mal motivações, ou mal intencionado. O importante era que Cristo fosse anunciado, engrandecido, propagado. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a fazer aquilo que agrada, que glorifica o nome de Deus. No capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo diz o seguinte:
tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, que esse sentimento que houve em Cristo, que esteve em Paulo, que esse sentimento esteja em mim e que esteja em você. E que nós vivamos de forma plena, de forma nítida, o testemunho de vida que glorifica o nosso Deus, o nosso Pai. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Pai, a tua palavra foi disseminada, a tua palavra foi ensinada. Ó Pai, em nome de Jesus, que esta palavra penetre o espírito, alma e corpo de todo aquele que ouvir a tua palavra. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua chamada. Obrigado, Pai, por ter nos confiado a mensagem da cruz, a mensagem das boas novas, o evangelho que é boas novas, que traz saúde e que dá ao pecador a oportunidade de viver uma vida de perdão, uma vida salva, uma vida eterna, uma vida que nos dá o gozo eterno em tua presença. Ó Deus, obrigado porque nós já temos a salvação. Porque o Senhor Jesus diz que quem crê em mim tem a vida eterna. Ele diz, nós temos e nós queremos, ó Pai, reinar em vida com Cristo. Senhor, abençoa cada um inscrito deste canal. Abençoa, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Que o teu Espírito Santo os convença aqueles que serão alcançados por esta mensagem. E que vida seja transformada por este Evangelho que transformou a vida de Paulo e que transformou a minha vida e que tem transformado e que há de continuar transformando para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Inscreva-se aqui no canal e me siga nas demais plataformas, porque cada uma delas que você pesquisar, você vai ver um perfil lá direcionado, exclusivo para trazer mensagens da palavra de Deus, mensagens vivas e mensagens que vai te ajudar a ter um relacionamento e uma vida com Deus em Cristo Jesus. Deixa o joinha, se inscreva e deixa o comentário. Grande abraço.